podia imaginar. Boa noite a todos. Estamos reunidos para celebrarmos o casamento civil de Francisco Leonardo Costa Bellarmino, Tatiana Ferreira Martins. Presente as testemunhas Antônio Carlos Alencar. Quem é? Francisca Érica Ferreira, Juliana, Caroline Ferreira. Leonardo e Tatiana tomaram uma belíssima decisão. Caminhar lado a lado, partilhar a vida e construir o bem mais precioso que temos, a nossa família. Vocês estão de parabéns. Olha, a nossa vida, ela diz das escolhas que fazemos e das decisões que tomamos. A decisão de vocês foi belíssima. Agora continue buscando por bons valores para respaldar essa decisão de querer partilhar a vida. Olha, Leonardo e Tatiana, esse período de namoro é muito propício a vocês perceberem quanto é importante na vida do outro. Porque é nesse relacionamento que vocês se descobrem qualidades, virtudes, mas também limitações e fraquezas, as nossas fragilidades. Mas quando você olha para o outro e percebe que pode acolher aquela pessoa na sua totalidade, é porque o seu amor é o ideal para construir uma família. Um amor simples e sincero. O amor, ele não precisa de grandes feitos, não. É na simplicidade que ele se revela. E foi isso que vocês viram, meu amor. Que você pode acolher. Você encontra paz ao lado do outro. Isso é muito bom. Esse caminho que vocês vão trilhar, ele é lindo. É maravilhoso caminhar ao lado da pessoa que ama você, quer cuidar de você. É bom demais. Então saibam valorizar, saibam aproveitar. É um caminho maravilhoso. Mas neste caminho existem problemas, dificuldades, desafios. Não que a família traga, não é isso. É o caminho da vida que é dessa família. Então saibam bem preparar, bem alicerçar esse caminho, para que vocês possam superar os desafios que a vida apresenta. Uma família precisa estar bem equilibrada, bem alicerçada, e só vocês dois podem fazer isso. Mais ninguém. Nesse conhecimento que vocês tiveram ao longo desse namoro, dos anos, 8 meses, né? É muito bom. É nesse namoro que vocês amadurecem os sentimentos, que vocês têm um discernimento do que é essencial, do que é acidental, coisas que podem ser descartadas, e muitas coisas devem ser descartadas. Ao longo do caminho acumulamos muitas, principalmente manias, principalmente orgulhos exagerados, autossuficiência, soberba. Isso não faz a menor falta se vocês começarem a buscar. Esse caminho será como vocês dois quiserem. Nesse namoro vocês descobriram o que é importante. E eu acrescento. Existem 4 pilares que equilibram uma família. Fortaleçam esses pilares, essas colunas, e vocês encontrarão a paz. Amor, respeito, diálogo e perdão.
Esses pilares são tirados dos valores que os pais, os avós ensinam a vocês, na formação de vocês. Onde foi definida a personalidade, o caráter, a integridade que cada um tem. São valores maravilhosos, mas podemos resumir nesses 4. Comecem pelo amor. Se deixem conduzir pelo amor. Mas esse amor, simples e sincero, sem enfeites. Se você começa a enfeitar, começa a aparecer condições para ele existir. Não é assim. O amor que lhe motiva, o amor que lhe anima. O amor é o próprio Deus do nosso coração. Sem ele é impossível 2 pessoas diferentes encontrarem harmonia, formarem a unidade da família, se não for com a graça dele. Quando eu digo que só depende de vocês, porque Deus também só se fará presença na vida de vocês se vocês o convidarem. Ele é muito educado. Ele não arromba a porta de ninguém. Como é que se convida Deus? Vivenciando os valores que os pais colocaram no coração de vocês. Fortalecendo essas colunas, sabendo alicerçar essa família. Amem-se. Amem-se acima de tudo. Nessa vida nada vale se você não amar. Mas esse amor. Afinal, você está convidando o outro para viver o seu comum. E o seu comum não tem nada de extraordinário. O nosso comum não é assim. Mas quando você ama, você consegue ver coisas maravilhosas no cotidiano dessa pessoa. É essa a diferença do amor simples e sincero. Que sabe apreciar pequenos gestos, pequenos detalhes. Uma família construída assim, todo dia. Sabe, grandes feitos, muitas pessoas sabem fazer. Mas os pequenos detalhes, feito com muito amor, só quem constrói uma família todo dia que sabe. Aprendam a apreciar isso de vocês. Esse dia a dia. Porque é nesse dia a dia que você fortalece a sua família. Olha, viver ao lado do outro, com as qualidades e virtudes, é muito fácil. Você sorrir e dizer que a vida é bela quando tudo lhe convém, quando tudo está voltado para o seu bem, é muito fácil. E onde fica o seu sorriso diante dos desafios? Né? Por isso que a família precisa ser bem alicerçada. Porque diante das adversidades, você terá confiança. Porque o amor coloca isso no seu coração. A confiança de seguir. Porque é nesses momentos, diante das suas atitudes, no posicionamento das dificuldades, que você mostra quais os valores que pautam o seu caminho. Quais os valores que vocês escolheram para respaldar esse lado. O amor orientará vocês. Ele tem essa mania. Se deixem conduzir por ele. Melhor coisa que tem. Amem-se. Esse amor vai lhe mostrar como fortalecer a coluna do respeito. Tem que respeitar o outro não é igual a você. Mas quem foi que disse que o seu jeito aqui é o certo? Então aprende a escutar o outro também. Nem sempre você tem razão, filha. Nem sempre você está certo. E esse caminho são de vocês. Não é só de um. Então respeita o espaço do outro. Escuta o outro. Temos mania de achar que o diálogo tem que conversar. Não, tem que silenciar também para escutar aquela pessoa. Coisas interessantes que pode fazer uma diferença na sua vida. Você aprenderá. Sim, silenciar. Essas colunas, parece que imagina colunas, elas 4 separadas, mas elas estão muito próximas, muito juntas, porque uma apoia a outra. Você respeita o outro quando você conhece. E como você conhece uma pessoa? Conversando, dialogando, escutando. É assim que você respeita. A melhor forma de você respeitar alguém é melhorando você mesma. Melhora a sua maneira de falar, de tratar as pessoas. É assim que você respeita quem está do seu lado. Não cruze os braços esperando que aquele seu irmão melhore ou se modifique para merecer o seu respeito. Não é assim. É você que tem que melhorar. E nesse caminhar, seja sempre o primeiro a dar o passo para cuidar do outro.
primeiro o outro, sempre. Então faça por onde. Ela querer ficar do seu lado, ele querer ter prazer do seu lado. Isso depende de vocês. Respeitem-se. Não faltem respeito nunca. Vocês não precisam se anular para agradar ninguém, nem para respeitar, mas precisam melhorar. Isso é fundamental. E nesse diálogo, nessa aproximação que vocês têm, esse encontro que o diálogo proporciona, vocês vão conquistando a amizade, porque certidão de casamento não é certidão de amizade, não. A amizade você conquista o outro, deixa o outro te conhecer, para te admirar mais, para te respeitar mais, conquista a confiança do outro. Esse caminho é um caminho de seguimento, e você só segue o outro se você confia, mesmo diante das dificuldades. Então conquiste a confiança do outro. Sejam verdadeiros amigos. Aquela presença certa na sua vida, porque o amigo é assim. É aquela mão estendida, é aquele ombro, é uma palavra amiga, uma palavra de conforto, mas também uma correção fraterna. O amigo não deixa o outro se dar mal. Está sempre atento. Marido e mulher têm que fazer isso. Você não pode, Leonardo, diante de uma decisão dela, que você não aprove, você simplesmente dá as costas e diz, não, é problema da Tatiana, ela resolveu, então ela se vira. Não, não é problema dela, é problema da família, que os dois quiseram construir. Esta é a responsabilidade desse compromisso de vocês. Ninguém brinca de construir família. Se esforcem, perseverem, tenham boa vontade. Né? Conquista essa amizade, que ela será muito valiosa quando dentro das suas fraquezas, das suas fragilidades, você magoar o outro. Isso acontece. Muitas vezes, esse caminhar é um perdoar-se mútuo. Nem contem nos dedos, vocês não terão gosto para isso. Mas terão muito amor para perdoar cada vez que for necessário. É assim que você renova o seu coração, perdoando o outro. E orgulhem-se disso. Porque perdoar não é para todo mundo. Só quem tem esse amor simples e sincero no coração consegue perdoar o outro. Claro que tem mágoas que doem mais do que a outra. Claro, porque não teve uma criança. É um compromisso sério, então estejam preparados para, diante da mágoa, vocês usarem a amizade de vocês. Convido o outro para sentar e conversar. Esclareçam o que foi que aconteceu. Não deixem para lá. Não, depois a Tatiana nem lembra. Como é que você sabe que aquela sua mágoa, como foi que atingiu a Tatiana? Para você pode não ter sido nada, mas você não pode mentir diante de um gesto seu, como Leonardo sentiu. Então vá até o outro e peça perdão. Olha, nós pedimos perdão a qualquer pessoa, basta nos esbarrarmos na rua. Ou me perdoe, desculpe. E dentro da nossa casa, queremos ter esse falso pudor. A pessoa que está do seu lado, que você ficou bem. Então toque na vida dessa pessoa mais plena, mais feliz. É bom demais construir uma família. A nossa família é um aconchego, é um alento. O melhor lugar para você voltar, de onde você estiver, é a sua família. Nela você encontra o que você come. Então coloque coisas boas e sejam felizes, tá? Deus os abençoe. Testemunhando essa união, eu pergunto, Leonardo, é de sua livre e espontânea vontade que você comparece perante esse juízo para casar-se com Tatiana? Sim. Tatiana, é de sua livre e espontânea vontade que você comparece perante esse juízo para casar-se com Leonardo? Sim. As testemunhas citadas, Antônio Carlos, Érica, Juliana e Caroline, conhece algum fato que possa impedir a realização deste casamento? Está faltando um. Aqui. Conhece? Tudo certo aí para casa. Olha, mais uma resposta depois. Já levantaram. Deixa eu ver se as alianças.
Então podemos assinar o livro. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, quantas lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, oh Pai. Em virtude do casamento, a contraente passará a usar o nome de Tatiana Ferreira Martins Bellarmino. Bem, então, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim, que vos receberdes por marido e por mulher, eu, em nome da lei, os declaro casados. Pode beijar sua mulher, uma salva de palmas. Boa noite a todos, boa noite Tatiana, boa noite Leonardo, que noite linda, hein? Eu e a minha esposa, nós temos o privilégio de irmos a muitos casamentos. Casamentos chiques, casamentos mais simples, casamentos engraçados já fomos também.
Mas tem um detalhe em todo casamento, que a gente vai e a gente nota que todo casamento é lindo. Pode ser simples, pode ser mais sofisticado, mas existe uma característica nos casamentos, que os casamentos são lindos. E é incrível como a nossa oração para que a caminhada dos noivos após casados também seja linda, como é o início da caminhada no ato do casamento. Eu queria que vocês olhassem para trás e vissem como está lindo aqui hoje. As pessoas estão lindas, todas alegres com o casamento de vocês. E é esse o início da caminhada que vocês devem ter. Permanecer nessa caminhada. Uma caminhada de felicidade, uma caminhada de alegria, uma caminhada de paz, apesar das tempestades. Apesar das tempestades. Eu quero começar orando para que Deus nos abençoe nesse momento. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque estamos aqui reunidos em Teu nome. E queremos dizer, Pai, que tudo que for dito aqui, tudo que for celebrado, Senhor, que tenha, Senhor, a Tua aprovação, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesse momento vamos realizar algo que o Senhor tem no coração, Pai. Algo que nasceu do Teu coração, Pai. E que nós estamos apenas, Senhor, executando aquilo que é o Teu direito, Pai. Muito obrigado por esse momento, pelo privilégio, pela responsabilidade de estarmos aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Leonardo, hoje é um dia muito especial para nós. É um dia maravilhoso, porque hoje nós vamos experimentar uma das maravilhas que Deus reservou para o ser humano. Hoje nós teremos aqui, apesar de uma coisa simples, como disse a doutora, hoje será feito um milagre. É o milagre da transformação de duas carnes em uma. Vocês chegaram aqui, cada um singular, e vão sair os dois aqui singulares. Singulares no sentido de que agora não são mais dois, serão um. E como é isso? Por que a Bíblia fala isso? De ser uma só carne, Tatiana. É tudo aquilo que desagrada o Leonardo deve desagradar a você também. Tudo aquilo, Leonardo, que agrada a Tatiana deve agradar a você também. Então, é do melhor de si pelo outro. Isso vai ser viver uma só carne. E aí vai ser esse milagre que vocês vão vivenciar no dia de hoje. Deus, em toda a sua criação, lá em Gênesis, é interessante porque após cada criação de Deus, ele faz uma constatação, uma análise crítica de um olhar perfeito que diz, é bom. Deus cria todas as coisas e após cada sequência, Deus para analisar, e uma análise daquele olhar de quem é perfeito e sabe todas as coisas, ele para e diz, é bom. A Bíblia diz que Deus olha e diz assim, ele analisou Deus e diz que tudo isso era bom. Quando Deus cria o ser humano, é interessante, ele faz duas análises. A primeira análise, ele diz assim, é muito bom. O ser humano se sobressai diante de toda a criação, porque ele diz, é muito bom. Tudo aquilo que ele já tinha criado, ele tinha gostado, mas ele pegou um carinho, um amor especial pelo ser humano. Mas depois Deus faz uma outra constatação. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então ele olha para uma criação perfeita, ele olha para algo que é muito bom, mas ele diz, precisa de um ajuste, precisa de um complemento. E o que Deus fez, o que Deus pensou, os poetas sabem. Porque um homem só é um avião sem asa. Um homem só é um Claudinho sem bochecha. Né? Então tudo isso que os poetas falam hoje é aquilo que Deus pensou lá em Gênesis e chegou à conclusão. Eu diria que um homem só é um beijo sem rosto, é um olhar sem foco, seria um sorriso sem destinatário. E agora, Leonardo e Tatiana, vocês serão completos.
vocês terão para quem sorrir, vocês terão com quem se alegrar e terão com quem também dividir as tristezas. Isso é ser muito bom, como Deus falou. Mas assim, toda a história, ou seja, todo casamento, ele não começa da noite pro dia. Todas as pessoas que estão casadas aqui, elas têm as suas histórias. Histórias diferentes de cada um, mas todos têm uma história. E vocês também têm a história de vocês. Uma história que começou na quinta-feira, fevereiro de 2011. Tatiana e a amiga dela, Rafaela, estavam no barzinho já de saída, né? Era, Tatiana? Já saindo, quando aí se deparam com um galã, né? Leonardo, cheio da lábia. E aí o Leonardo parou a Tatiana e ainda conseguiu, ainda já nos últimos momentos, meia hora de papo e o número de celular dela. Vocês estão lembrados disso? Né? E depois dizem que não existe cupido, né? Mas a Rafaela pacientemente deve ter ficado meia hora lá esperando. Mas depois se encontraram de novo, né? Tiveram suas dúvidas, mas a história de vocês está sendo construída. Esse é mais um capítulo. Mas teve um detalhe interessante que o Leonardo me procurou, né, e disse assim, olha, quando ele soube que eu e minha esposa ministrávamos um curso de noivo, ele disse, olha, coloque o meu nome na próxima turma. Eu disse, eita, o negócio está sério, parece que ele está querendo mesmo. Aí caminharam com a gente durante 10 semanas, aprendendo a compartilhar, aprendendo a honrar e a bendizer, aprendendo perdão, comunicação, herança familiar, finanças. Tudo isso nós vimos para quê? Para que vocês se preparem um pouquinho para essa caminhada que vocês estão iniciando. Então a história de vocês está sendo escrita. É uma história que ela começa muito bonita, mas ela tem que terminar linda. O desfecho dessa história tem que ser maravilhoso. Por isso que Jesus executou o primeiro milagre do seu ministério no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Jesus transformou a água em vinho, e aquilo tem uma mensagem belíssima para a gente. Belíssima. Todo casamento, em algum momento, Leonardo, ele vai se transformar em água. E a água, nesse caso específico, ela significa algo sem sabor, algo sem alegria. Nesse caso, porque em outras passagens da Bíblia, a água tem outro significado. A água da vida eterna. Mas nesse caso específico, ela significa aquela alegria com que vocês estão casando. Talvez vocês se percebam lá na frente e digam, será que está valendo a pena? E aí é quando Jesus entra no relacionamento e transforma a água em vinho. E o vinho, nesse caso, ele significa a alegria de caminhar juntos, o sabor que o casamento deve ter, o tempero de estar casado, o sal e a luz do mundo, que no caso vai ser a casa de vocês, o primeiro ministério de vocês. Então vocês estão de parabéns. Vocês estão dando um passo em que não é só vocês que estão celebrando. Deus está com vocês. Vocês estão fazendo algo que está no coração de Deus. E Ele se alegra nesse momento. E Ele diz assim, vai em frente, meu filho. Vai em frente, meu filho. Porque eu estou convosco. E é nessa fé, nessa alegria, na certeza que, no que diz Efésios capítulo 3, versículo 20, que eu tenho certeza que vocês estão cheios de sonhos agora. Mas exatamente lá em Efésios diz assim, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, tudo aquilo que vocês estão imaginando no casamento de vocês, todos os sonhos, tudo que vocês têm colocado em passo de fé daqui para frente, Deus está dizendo, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pensam ou até do que vocês querem. E é nessa fé que vocês vão seguir e constituir uma família dedicada ao Senhor. Uma família que olha e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que as outras não sirvam, ainda que o mundo diga que não vai servir, eu e minha casa
Amém? Olha que maravilha. Eu pulei, foi tudo aqui. O casamento, ele é um comprometimento. É estar comprometido com Deus. O casamento, ele tem duas vertentes importantes. A primeira vertente foi essa que aconteceu aqui agora. É a vertente horizontal. É a responsabilidade de vocês perante os homens. E aqui esteve uma juíza que legalizou o casamento de vocês. Mas existe também uma legalização horizontal, que é a legalização de Deus. Uma vez eu recebi um e-mail de um aconselhamento e o jovem disse assim: casei no civil com a minha esposa, eu posso morar junto? Aí eu respondi: depende. Se você valoriza somente as leis dos homens, vá em frente. Mas perante Deus você ainda não é casado. Se você valoriza as leis de Deus, você ainda é solteiro perante Deus. E aí ele respondeu: eu vou respeitar as leis de Deus também. Né? Então, nesse momento, nós estamos celebrando aqui, diante de um juiz também, justo juiz, que está aqui nesse momento para ratificar e legalizar o casamento de vocês perante Deus. E esse comprometimento, ele é feito por um voto. Um voto que você, Leonardo, vai fazer com a Tatiana, e você, Tatiana, vai fazer com o Leonardo. Por favor. Oi. Amor, respeito, compreensão, lealdade, perdão, amizade, admiração, confiança, reconhecimento, afinidade, comunicação, companheirismo, paixão, são alguns dos muitos sentimentos que vivo e sinto ao seu lado. Deus abriu os olhos no meu coração e me presenteou com você. Uma filha dedicada e atenciosa, uma irmã prestativa e carinhosa, uma namorada paciente e amorosa, uma noiva célere e sensata, a mãe da minha filha Esther. E agora, graças a Deus, a minha esposa amada, fiel, companheira para todas as batalhas do nosso dia a dia. Peço perdão a Deus e a você do passado e pelos do futuro que ainda virão. Somos agora uma só carne e nos aproximamos mais de Deus e de sua vontade agora. O que te fizer feliz, também lhe fará. Aquilo que te magoar, também me magoará. Estamos juntos e com Deus para o que quer e vier. Missão dada por Deus é missão cumprida. Deus proverá. Te amo. Salve de palmas.
biológica. Desde pequena, eu sonhava em casar com o príncipe encantado. Um homem romântico, doce, um cavalo branco. Aí eu te conheci. Você não era nada disso. Meu príncipe, na verdade, tem cara de mal e um jeito meio ouro. Mas hoje eu sei que não fui eu que te escolhi. Quem te escolheu para minha vida foi Deus, que sempre soube muito melhor que eu, do que eu realmente precisava. E tenho certeza de que você é muito mais do que no dia eu pedi na oração. Em vez de armadura, Ele te mandou carregando no peito um coração enorme, um dos mais puros e generosos que eu já conheci. No lugar de espada para destruir o mal, Ele te armou com um amor tão grande, capaz de me dar segurança para vencer as adversidades da vida. E ao longo desses quase 3 anos, foram tantos momentos difíceis que você me ajudou a superar. E mesmo sem um cavalo branco, você me levou para os lugares mais bonitos, sem precisarmos nem sair de casa. Só nas nossas infindáveis conversas, que tantas vezes nos fizeram perder a noção do tempo, de tanto rir e sonhar. E a ingratidão a essa obra tão maravilhosa que Deus tem feito na minha vida, que eu hoje firmo com Ele, comigo e com você, o compromisso de ser sua esposa, sua amante, sua companheira, sua amiga. E prometo não apenas te amar, mas fazer esse amor que nos uniu e nos fez chegar até aqui, crescer cada dia mais, por toda a minha vida. Amém. Vai ter a hora do beijo, viu? Vocês se empolgaram agora. Que lindo, gente. E nada melhor do que uma aliança. Uma aliança com Deus. Uma aliança para vocês carregarem. Então, vamos olhar que coisa linda vai trazer essa aliança para vocês levarem agora. Descansei em Deus.